Parece-me que o senhor quer dizer que o cristianismo é bom e o marxismo é ruim. O marxismo não é ruim. O marxismo é ruim. O marxismo matou pessoas ao redor do mundo. Nós precisamos crescer como comunidade, e não comunidade LGBT ou comunidade social. É todo mundo junto. Mas você não tá preocupado com os homossexuais que estão morrendo no Irã? O cara ficou rico como? O dinheiro caiu do céu? Não, Maná? depende. Ele construiu algo, ele construiu riqueza. Depende, Tirando os herdeiros, que eu adoraria ser... Não, mas a maioria dos ricos são herdeiros também. Não, que isso? O maior problema de corrupção que eu tenho no Brasil, acho que é a farra das isenções fiscais que a gente tem, que dá isenções bilionárias, trilhardárias aí. Esse problema da corrupção. Para setores econômicos inteiros não pagarem imposto, que tem isenção. Quem vai ter 10 minutos ininterruptos ganhou 50 bandeiras verdes e é o Franklin. Já que ele é cristão, eu acho que eu vou propor. Você é marxista? Só pra eu saber. Eu não. Não? Não. Mas você é um cara mais de esquerda, né? Eu sou de esquerda. O que foi mais útil, na sua perspectiva, para o benefício dos mais pobres e vulneráveis? O cristianismo ou os partidos de esquerda? Para os vulneráveis? Isso, os mais pobres. Franklin, você vai topar esse tema que ele propôs? Pô, eu vou. Então, iniciei o tempo. Nós não temos como fazer exatamente essa analogia total. Primeiramente, porque você tem países como Coreia, como Japão, Estados Unidos, que eles não têm a esquerda, né? E não são só Mas eles. tem, pô. Inglaterra... Poxa, Bernie Sanders não é de esquerda nos Estados Unidos? Bom, esquerda... Você considera os democratas de esquerda? Então o senhor não conhece a esquerda. Conheço. Me perdoe, não. Eu acho que você tem que estar reduzindo a esquerda a uma fração. Não, eu não estou reduzindo a esquerda. Eu considero esquerda os sociais-democratas. Eu considero, e sempre esquerda, sociais-democratas. Eu considero a esquerda os socialistas. Eu considero a esquerda os comunistas. Alguém que pratica o neoliberalismo não pode ser considerado de esquerda. Você então é socialista, você é contra o mercado. Eu sou socialista e eu sou contra toda a financeirização do Estado. E essa é uma crítica marxista? Sim, primeiramente... Então você concorda com essa crítica marxista? Concordo. O marxismo, ele é uma ideologia que desde o seu começo, ele surge com um ímpeto antirreligioso. Como você pode conciliar as duas coisas? É, um ímpeto antirreligioso. Você não é cristão? Eu sou um cristão pentecostal fervoroso. Entretanto, eu não sou uma pessoa hipócrita a ponto de olhar para o cristianismo e dizer que toda a ação cristã ela é correta. Não, porque o próprio apóstolo Paulo, o senhor, quando coloca em contraponto, parece-me que o senhor quer dizer que o cristianismo é bom e o marxismo é ruim. Não, os dois tiveram... O marxismo é ruim. O marxismo matou pessoas ao redor do mundo. O marxismo não é ruim. Milhões de pessoas. Sabe o que é ruim? Milhões de pessoas. O ruim é não ter alguém que fale sobre a perspectiva dos trabalhadores. Eu acho que o problemático... E o senhor coloca como... Eu falo da perspectiva dos trabalhadores. Eu que estou tentando garantir o direito do motoboy em São Paulo transportar passageiros. O senhor não garante direito de nenhum trabalhador. Primeiramente, sou eu, o parlamentar, que está lutando pelo motoboy em São Paulo entregar para poder levar passageiro. Viu? O senhor está lutando, sabe pelo quê? Ele é trabalhador, não é motoboy? Vamos lá. Motoboy é trabalhador? Sim. Então, eu defendo o motoboy. Não, o senhor não defende motoboy. Sim, os motoboys estão o senhor está defendendo a precarização do trabalho. Não, o senhor quer que o motoboy não tenha direito. Garante direitos. Não, o projeto do senhor... Você leu meu projeto? Não. Sim, o projeto do senhor... Você leu meu projeto? Vai mentir aqui. Sim, e o projeto do senhor... O projeto do senhor estabelece, sabe o quê? A precarização do trabalhador motoboy. Fala um artigo então vamos lá. Vamos lá. Não, nós estamos falando exatamente sobre os direitos dos trabalhadores. Não estou mentindo. Não, é pecado. Graças ao bom Deus, o senhor mente aqui. Outra coisa. Mente com muita vez. Vamos lá. Deixa eu só concluir. Não. Calma, o senhor, você fica estressado. Primeiro o senhor... Você disse primeiro o senhor... Ele não vai deixar eu concluir. Eu não vou deixar porque o senhor primeiro pergunta e agora quer falar sobre o seu projeto. Não, é porque eu quero voltar... Você fugiu do marxismo. Não me fará de palanque eleitoral. Então vamos iniciar pelo seguinte. Vamos lá. O senhor fez primeira pergunta sobre marxismo e cristianismo. E é isso que eu quero voltar. É nesse ponto que você está fugindo. Não, o senhor não vai voltar porque primeiro o senhor precisa que eu responda. O marxismo, ele primeiro é uma o senhor ideologia precisa que eu responda. Não, vamos lá. O senhor primeiro precisa que eu responda, ora. Agora, o senhor faz uma pergunta.
É claro que eu não vou deixar porque o senhor quer falar em cima de mim. Calma. Eu tenho calma. Não, eu tenho calma. Posso acrescentar ponto? Não, agora Por não. quê? Agora Você tá não. com medo do meu ponto? Não, eu não tenho Então medo deixa. de ninguém, Então inclusive de deixa. liberais. Eu sou uma pessoa, cristão. eu sou uma Irmão em pessoa Cristo. cristã. Sim, Então nós somos deixa, irmãos em Cristo. então deixa eu falar. Primeiro o senhor tem que deixar que Com eu fale. cortesia, você vai falar também. Eu vou Tá, falar não. com calma e você vai falar com calma. Então vamos. Pode ser, cristão? Pode falar. Beleza. Seguinte, amigo. O marxismo histórico, o marxismo, ele defende o materialismo histórico, uma ideologia materialista que acredita nos processos históricos como os agentes de mudança da sociedade. Então, o transcendente dentro do marxismo, ele não é o fator determinante. O cristianismo, ele é uma religião. Então, ele preconiza a existência do transcendente e do imaterial. Sim. Como você pode ser marxista e defender o materialismo histórico e conciliar com uma perspectiva de transcendência e de que o divino tem predominância na gestão das coisas? Eu tenho total Concilia. poder de conciliar Sem isso. gaguejar. Vamos lá. Eu não sou igual você que gaguejou na última aqui sem contra o gaguejar. camarada ali. Não, vamos lá. Primeiramente, quando só nós brincadeira, olhamos... tá? não, tudo bem. Quando nós olhamos sobre materialismo, nós olhamos que ele diz que é necessário ter a prática para modificação da sociedade, entendeu? E aí o senhor está dizendo que o cristianismo é contraponto disso, mas é mentira do senhor. Ele é contraponto. Ou é mentira do Ele senhor. é- É mentira do senhor. Marx Ou excluiu. o senhor não consegue compreender a palavra de Deus. Uma Marx coisa, ou é uma excluiu. coisa ou é outra. Marx Primeira, excluiu. não, o senhor, Marx excluiu. o senhor falou e agora eu vou falar. Pô, eu acho que o senhor que não falou compreende. e agora eu vou falar. Então, Esse é o seu argumento que o tá? senhor falou e agora eu vou falar. Amém, pastor. Sim ou não? Sim ou não? O senhor está me entendendo, senhor Lucas Pavanato? o senhor está me entendendo, senhor Hegel. Lucas Pavanato? Hegel. O senhor, vamos lá, o senhor falou e agora eu vou falar independente de o senhor parar ou não. Vamos lá. Estressadinho. Eu sou estressado com gente que não respeita a fala de homens pretos quando estão falando. Então, o senhor tem a respeito. Vamos lá. A palavra de Deus diz o seguinte. Vamos lá. Como você poderá dizer que tem fé sem as obras? Eu demonstrarei a minha fé pelas minhas obras. O marxismo, Verdade, ele Thiago. fala a mesma coisa. O marxismo fala, deixemos os filósofos que falam sobre teorias de como melhorar e façamos pragmaticamente aquilo que nós podemos melhorar. Mas você tá fugindo do cerne do marxismo. Não, tá. não. Porque Marx, ele tira o senhor não componente entende Deus Marx que e Hegel tampouco pressupunha. O senhor não Sim, entende Marx, entendo mais que tampouco você. não entende a palavra de Deus. Eu entendo a palavra de Deus Então, mais que vamos você. lá. Não, Eu senhor, entendo. o Você senhor defende não ideologia de entende, gênero, não. ele diz que é cristão? Eu A Bíblia defendo, fala sim. que é homem Eu e mulher, você vem aqui com ideologia de gênero? O evangelho e a esquerda, eles não são contraponto São um do antíteses. outro. Eles não são antíteses São. um do outro, exatamente porque a esquerda defende que o povo trabalhador, ele tenha acesso aos meios de produção e a palavra de Deus, não obstante, diz que todas as vezes que aqueles que têm o poder, não pagam os trabalhadores ou fragilizam os trabalhadores, eles não têm nem o reino dos céus. Verdade. Entendeu? Isso é Bíblia, não é marxismo. Como não? Excelente. O marxismo ele fala não a é mesma isso. coisa. O marxismo Sim, é ele um fala- materialismo Não, o senhor não histórico, pode, dialético. o senhor não não adianta pode, distorcer. o senhor não pode Não. falar da esquerda aquilo que o senhor imagina. Quem distorce a O palavra de senhor Deus não a partir pode de falar uma da ideologia, esquerda, o senhor tá não cometendo pode algo está grave. cometendo algo Sim, muito grave porque você e tá por fazendo isso uma eu tenho leitura medo anacrônica da eu Bíblia. tenho medo pela É uma sua leitura alma. anacrônica Eu tenho da medo Bíblia, pela sua alma, porque eu não julgo tudo a isso. sua, mas não, você tá fazendo o senhor você está tá fazendo julgando uma agora. leitura anacrônica. Eu não estou fazendo Tá. leitura anacrônica. Quem faz Tá. a leitura anacrônica é o senhor. Quando O cristianismo é mais útil que o marxismo, esse é o meu ponto. Sim, Quando você fala é o mais cristianismo, útil. o Só que nós não estamos falando. Então pronto. É mais Então concorda útil. comigo. É mais útil Então que o nem- marxismo. Esse é o meu Entretanto, ponto. o que eu estou te dizendo é que nós não podemos Porque o cristianismo fazer também influencia na análises iguais. Nós não podemos fazer análises iguais. Porque o cristianismo existe desde que o Cristo morre e a esquerda, ela vem depois. Ela vem Sim. na Revolução Isso. Francesa. Muita morte, então, né?
muita Sangue morte. derramado, Imagina, né? Isso, Jesus imagina ensinou os isso. senhores. Jesus falou, Pedro, corta a cabeça. Foi e isso, o cristianismo? né? Quanto que o cristianismo morreu? Eu não Morreu julgo. muito, pela palavra de Deus, inclusive. O cristianismo matou Muitos muito. morreram. O cristianismo lá com o rei da Bélgica, mataram. o rei... Então, Sim. só que o senhor Mas Jesus tá falando... não ensinou isso. Então, e os pseudo... Jesus Mar... não ensinou e os isso. pseudo... Marx Marx pressupunha a Revolução Armada. Não, vamos Pressupunha. lá. Sim, porque Sim, as então armas armada são é o quê? necessárias. Violência. Não diz- Jesus ensinou Sim, violência? Não, mas o Então senhor... pronto. Então não, você tá então, contrariando a não, o Bíblia. senhor está errado. A revolução não é o senhor método veio do aqui, cristão. O senhor veio aqui A e revolução disse que não a é o polícia método do poderia cristão. matar aqueles Pra que se cometessem defender? crime. Sim, pra se defender, não, o senhor sim. disse aqueles que Sim. cometessem crime. Atirar Então, em polícia? O cara atira na polícia e ele não mata? O senhor defende a morte Sim. para defender o A integridade material. física. Não, a integridade física. O material, Não. o senhor disse crime. Não, o não senhor disse. falou, o senhor Eu não disse crime. disse. O senhor disse aqui. Eu não disse. O senhor tem eu caráter não de disse. mentir Você aqui. tá na minha frente. distorcendo. O senhor Você disse, tá o senhor disse aqui, distorcendo. todos estão de prova. Então O senhor a falou, Bíblia se defende alguém revolução. comete crime, não. Ah, então a pronto. Bíblia Então o não. marxismo é revolucionário, então não é bíblico. Sim, como Então não? pronto. Como não? Tem que ser o nosso, então pronto. o nosso setor é Cristão revolucionário. não pode ser Nós revolucionário. fizemos uma revolução contra a Igreja Católica. Cristão e o senhor não pode- agora reforma. vem, o senhor agora Cristão chega não aqui pode ser para dizer, revolucionário. olha, pode ser sim. Não pode. Quem é Pode o senhor? matar? Pode E não- ser revolucionário. Ah, pode matar o por cristão política? não pode defender que a polícia mate alguém que comete crime. Porque marxismo o próprio Cristo disse, olha, O marxismo matou? sintam como se estivessem dentro das cadeias com aqueles que estão presos e orem por eles. Pela e fé. o Senhor Presos pela fé, não por crime. Presos Onde pela está fé. escrito isso? Onde está Presos escrito pela fé. isso? Ele tá falando o das Senhor pessoas que faz foram uma presas pelo leitura. Evangelho. O Senhor faz uma leitura demoníaca. Ele o tá Senhor falando das é pessoas presas pelo como Evangelho. um judeu da sinagoga de Satanás. O Senhor é como um judeu da sinagoga de Satanás. E o apóstolo Paulo fala sobre gente como o Senhor. E é uma vergonha pro Evangelho. Você defende o uma Senhor ideologia. é uma vergonha pro Evangelho. O Senhor defende a morte daqueles que estão presos. Acho que ele podia ir pra igreja e você ir pro parlamento. Com 44 bandeiras verdes, a ganhadora é a Chiara. Vamos falar sobre acolhimento mesmo? Acolhimento? A vamos lá, direita, o tema foi, o prompt foi que a direita acolhe mais do que a esquerda, né? Então, bora lá. Você quer começar? Pode falar. É que Não. eu quero tentar Ladies entender first. um pouco. Iniciei então. Tá, eu quero entender a parte do acolhimento, porque eu não senti Tá. isso desde que eu me entendo por gente. Tá. Vou contar uma pequena história. A esquerda fala muito que a direita não acolhe, né, não tem interesse nenhum pelos LGBTs, que sempre exclui e tal. Em 1978, o Reagan tinha acabado de ser governador da Califórnia e ele ia começar a se candidatar à campanha presidencial dos Estados Unidos. Aí surgiu uma lei. Porque na época, 1978, 1975, por ali, começou-se a trabalhar temáticas LGBT nas escolas. Nessa época, vários professores meio que ensinavam escondido sobre respeito aos homossexuais, pessoas trans e tal e tal. Nessa época também, devido a esse movimento que alguns da ala conservadora começou a perceber, eles começaram a desenvolver um projeto de lei para meio que criminalizar o fato de você ensinar sobre movimento LGBT nas escolas, né? Tentou-se passar essa lei nos Estados Unidos, em vários estados. No caso, é a Briggs Iniciativa, a iniciativa Briggs, que proibia professores, tutores, funcionários LGBTs nas escolas, principalmente as escolas primárias. Quase esse projeto passou no país inteiro. Só não passou por causa que o Reagan foi contra. O Reagan é um ícone do movimento conservador da direita mundial, dos Estados Unidos mundial. O que você pensa disso? Que não é a minha vivência. Mas o movimento não é sobre todos os LGBTs? Então, só que, como você disse, se estava ensinando ali naquele momento e depois ele simplesmente parou porque queriam criminalizar uma forma de educação. Nós precisamos da educação. Mas você concorda com o Reagan ou você discorda dele? Com um conservador que simplesmente quis parar o ensino de não, ele foi tentaram passar uma lei proibindo os homossexuais de serem professores. E o cara que até então seria o próximo presidente dos Estados Unidos, ele foi contra. A lei só não passou por causa dele.
Ele ficou do nosso lado. Ele disse assim, ó, as pessoas não podem serem proibidas de trabalhar simplesmente porque são LGBT. Só que eu não, sabe, não tô nessa época. Mas o movimento LGBT não é pra todos? É pra todos, mas e aqui a vivência de hoje em dia? Não tá sendo para vivência todos. de hoje em dia? É lógico. Pronto, vamos pra vivência de hoje em dia. Porque não tem como eu falar, me basear em 1900 e bolinhas, porque eu não tô então vivendo nessa época. 14 de junho de 2025, né? Tem vários LGBTs agora nas redes sociais defendendo o Irã contra Israel. Israel é o único país no Oriente Médio que tem parada LGBT. O Irã é um país que mata LGBT, que mata pessoas trans, um país sob a lei islâmica, onde é proibido a sua existência e é proibida a sua vivência, Kiara. Eu não estou falando de 1900 e bolinha, eu estou falando de 2025. Sim. Por que hoje tem nas redes sociais vários homossexuais defendendo o Irã? Olha você e olha eu. Pensamentos. Você tem o seu pensamento de que você vai defender a sua concorda teoria. com o Irã? Não que eu Você concorda com o que o Irã faz? Pera. Aqui não é sobre o que o Irã está fazendo, não. Aqui é sobre uma tese de respeito que nós devemos ter. Exato. Você concorda com Israel? Eu não vou tomar partido de algo que eu não tenho total conhecimento, entendeu? Eu não fiz uma pesquisa a fundo, tenho uma vida muito atrelada. Óbvio, mas para isso eu preciso ter fatos e teses criada por mim e não por uma pessoa que eu estou escutando agora. Eu vou te repetir um fato, tá? É um fato isso, não é opinião. Israel é o único país no Oriente Médio, tá bom? Onde tem parada LGBT. E tem vários LGBTs contra Israel e felizes porque Israel está sendo bombardeado, porque é um país que mata LGBTs, está bombardeando o único país que tem parada LGBT no Oriente Médio. Mas esse é o lance, sabe? Qual tipo, é o lance? Não tenho por que eu tomar partido disso. É certo ou Mas errado. Eu não posso como comunidade, mas não é? Comunidade em um todo, mas eu não quero tomar partido de uma guerra que está acontecendo. Então você entendeu? Não tá nem aí pros homossexuais que estão morrendo no Irã. Não é sobre não estar nem aí. Eu estou vivendo a minha vivência. Eu não posso te dar uma afirmação agora de algo que eu não estudei. Eu ainda não vi fatos, não vi teoria, estou escutando pela sua boca. Se eu tivesse embasamento de tudo que está acontecendo, eu teria propriedade para poder te responder. Se eu não tenho essa propriedade, eu estou falando para você que eu não quero tomar um partido. Tá bom. Eu vou te trazer uma outra vivência. Continuar falando do Irã, tá? Eu acho que agora a vivência vai ficar mais próxima da nossa realidade. Que é o Irã, gente. E do nosso debate aqui. Cadê o acolhimento? Eu não estou vivendo no Irã agora. Tem como? Não, então vamos. A direita vai trazer o Irã inteiro para o Brasil para poder acolher? Não. Então, mas de que lado que a direita amor, então tá? não vamos ir pro Irã. De que lado? Por favor, não. Eu não quero ir pro como Irã. LGBT, eu me preocupo com os homossexuais que estão lá no Oriente Médio. Mas você se preocupa. Eu me preocupo. Ferindo diversas outras identidades. Eu tô ferindo nada, eu tô tendo um debate conversando com você. Você exclui certas vivências e o acolhimento é justamente você entender o que o outro sente. Isso. Você não pode amenizar ou excluir a minha vivência. Você não vive na minha pele. Entendeu? O acolhimento, pra mim, a palavra acolhimento é quando você está passando por algo e você vai ter um amparo, você vai ter uma pessoa que vai poder te instruir, vai poder te escutar, uma pessoa que vai conseguir, sabe, te colocar um norte. Concordo. Esse é o acolhimento. Você me perguntou se eu vou acolher os homossexuais do Irã no Brasil. Eu não tenho condição de fazer isso, óbvio, né? Por motivos óbvios. Mas muitos homossexuais aqui da esquerda falam assim pra mim: eu queria mesmo era que no Brasil a transição de gênero fosse igual a do Irã. O Irã, ele financia a transição de gênero. E quantas falas problemáticas tem a esquerda? Você sabe quantas como falas funciona a transição de gênero no Irã? Você sabe? Você sabe? Amor, novamente mas é o movimento LGBT de vocês que mais defende uma isso. vez eu No vou repetir Brasil. pra você que eu não tenho como tomar partido de algo que eu não tenho conhecimento. Então você não tá nem aí. Não. Não é comunidade mais. Não é mais comunidade. Eu não sei se eu falar mais próximo você vai conseguir entender. Não é mais comunidade. Eu não tenho embasamento de algo que eu não estudei. Eu não posso ter propriedade pra você de falar algo que eu não tenho conhecimento. Coerência. O que nós estamos falando é sobre o acolhimento. Isso. O que é o acolhimento para você? Acolhimento. Acolhimento é você ter a liberdade de decidir sobre o que você quer fazer da sua própria vida. Eu não tive isso quando você eu não tava teve. Os homossexuais que são obrigados a fazer transição de gênero no Irã também não são. Quê? Né? Não entendi. Os homossexuais que são obrigados a fazer transição de gênero no Irã também não são obrigados no Irã. Você sabia? Você sabia? Mas pera, você viveu lá? Não, mas eu tenho casos e casos. Conheço pessoas que moraram... Sim, verídicos, papel e tudo. Sim. Sabe como que funciona lá? Não existe homossexual no Irã, sabia?
Como que um LGBT no Brasil me Ué, fala, não tem Dom, homossexual, mas é a maior parada? Não entendi, pera. no Irã? Eu buguei, é por isso que eu te falei. tô Eu não vendo. tenho um conhecimento desse assunto e você tá falando tanto do Irã que eu tô tentando Eu tô entender. falando do Brasil. O movimento LGBT no Brasil Eu tô louca, gente. vive dizendo que no Brasil, o Estado brasileiro deveria tratar a transição de gênero como o Irã trata, que é uma questão de Estado que eles falam. E quem tá No falando Irã, as pessoas elas são obrigadas a fazer transição de gênero. Ou é obrigada ou é morte. Sério? É sério, acredita? Passada. 2025 eu tô Vou te ter falando. que fazer uma pesquisa dessa. E porque vocês de não verdade- sabem. Vamos mudar de país então? Vamos pra China? Você sabe Não, como, amor, você sabe como eu sou brasileira. É, mas eu tô agindo Eu como não consigo. comunidade, não, Kiara. Mas não tem como eu me Ô, basear. Kiara, é comunidade outra gente. LGBT. Beleza, vamos trazer pro Brasil? Vai. Então, o que você acha dos dados de que 42% das mortes das pessoas trans aumentou no último governo? Nesse governo de agora, de 2023 pra frente? É, muita gente se rebelou, né? Principalmente no mandato do Bolsonaro, bastante gente colocou... 24% menos. Bastante de pessoa mortes. colocou a cara pra fora pra mostrar o seu preconceito, o seu racismo, a xenofobia. Eu tô falando do governo de agora. Mas não, pera. Desde a posse Desde de janeiro de quando- não, 2023, quando teve a posse do governo do atual Bolsonaro, governo foi quando Lula, as pessoas a morte de trans conseguiram aumentou colocar 42%, a sua Kiara. face pra Isso não é fora. sobre sobrevivência e Era existência? Não é a sua vivência, não? Posso? Viver no Brasil? Posso? Pode. Bom, quando o Bolsonaro foi eleito, muitas pessoas se rebelaram e mostraram a sua real face, que é o preconceito. Bastante coisa mudou desde então. Lógico, não estou querendo tomar um partido de esquerda ou direita, porque eu acredito que eu seja do respeito. Nós precisamos crescer como comunidade, e não comunidade LGBT ou comunidade social. É todo mundo junto. Mas você O não tá respeito é o preocupado com princi- os homossexuais que Não estão é morrendo no sobre Irã? estar preocupada. Gente, por favor, para a gravação. Eu não tô entendendo. Eu tô no Brasil, Você tem que amor. escolher se Não tem você age como comunidade ou não. Meu amor. Você tem que escolher. Porque se você não sabe, as leis, quando elas vêm, elas são feitas aqui no Brasil, mas elas têm inspirações lá fora. Você sabe disso, né? Tem inspirações. Direito comparado, direito Só que, como internacional, eu te você disse, sabe, né? novamente, eu não tenho embasamento do que está acontecendo no Irã hoje em dia, meu amor. Então, eu não consigo tomar um partido. Então, novamente nós te devemos dizendo, agir como o comunidade lance ou não? É respeito, acolhimento. Acolhimento, para mim, é exatamente isso, o respeito. O respeito é o principal de tudo, porque eu sou humana e você é humana, independente de biologia, independente de como nós viemos na Terra, somos pessoas, seres vivos, humanos. Pena Então, que o movimento mínimo que se LGBT deve- não pensa o assim de mínimo mim que se e deve dos meus ter amigos é o que são gays de respeito e a direita. postura, Pena que o meu movimento amor. LGBT não pensa É assim. somente isso. Com 27 bandeiras é a Thames. Eu posso propor em forma de afirmação? Pode propor. Thames, minha afirmação extra é que no Brasil, rico não paga imposto. Quem sustenta a carga tributária no Brasil é a classe trabalhadora e a classe média. Você topa esse tema, Thames? Claro, top. Então, comecei o tempo. Discordo. Por que rico não paga imposto no Brasil? Então, veja, existe um conceito chamado reforma tributária progressiva. Então, vamos imaginar, Thames, o seguinte. Você é uma trabalhadora... Aliás, vamos imaginar não, você é uma trabalhadora, né? Você é uma trabalhadora... Queria ser rica, queria, de Perfeito. verdade. Mas não, Você não é uma deu pra mim ainda. Você é uma trabalhadora. E aí, o Brasil, os impostos são fundamentalmente impostos sobre consumo. Então, em média, no Brasil, uma pessoa que ganha até 2 salários mínimos gasta cerca de 30% da sua renda. Rico não consome. Não consome. Então, eu vou explicar isso. A pessoa gasta até 30% da sua renda com alimentação, que é fortemente tributado. Então, quando você faz sua feira, uma boa parte da sua renda vai ali na tributação do consumo. Só que o rico, que ganha 10 milhões por mês, 20 milhões, ele não gasta nem sequer 1% da sua renda com alimentação, por exemplo, já que a proporção de renda dele é muito maior. Então, em termos proporcionais, o pobre está pagando muito mais imposto do que o rico, porque o pobre gasta muito mais da sua renda, por exemplo, com alimentação.
como a tributação está centrada no consumo no Brasil, ele acaba Correto. pagando muito mais. E o pobre só tem dinheiro pra pagar alimentação porque o rico proporcionou emprego pra ele. Não, Claro Thames, que é, pelo cara. amor O cara de ficou rico Deus. como? O dinheiro caiu do céu? O Não, maná? depende. Ele Vamos- construiu algo, ele construiu riqueza. Depende, vamos Tirando dar- os herdeiros, que eu adoraria ser também. Não, mas a maioria dos ricos são herdeiros, Thames. Não, É, que isso. vamos Mas dar... herdeiro de alguém vamos- que construiu algo. Vamos dar um exemplo que gera pra você. riqueza dentro O do João, país. João Amoedo. João Amoedo, ele é rico. Por Ele... que rico é monstro Vamos pra lá, ti, vamos lá. Não, Jonas? eu não trabalho com categoria moral não, Thames. Deixa eu dar um exemplo pra você de rico. O João Amoedo, ele tem mais de 200 milhões de patrimônio. Sabe o que é que ele constrói? Absolutamente nada. Ele tem Beleza. aplicações financeiras, só um momento. Ele tem aplicações financeiras rendendo na maior taxa de juros do mundo há mais de 30 anos. Ele não produziu um emprego no Brasil. Tá bom. Um parafuso, uma roça, um comércio, Tá bom. é só aplicação financeira. Vamos partir para você tá certo. Vamos tirar o rico do Brasil. O que sobra? Sobra O Estado. a classe Que trabalhadora. os políticos não são ricos não, né? Tem um famoso... Não defendo político nenhum não, Thames. Vamos lá. Tem um famoso... Tu tira o rico pra botar... Ô, é Thames, utopia. Jonas, você cria uma utopia. Thames, tem Você um... cria uma utopia Escute, na sua cabeça escute. que é insustentável na realidade. Perfeitamente. Vamos na lá. realidade brasileira é insustentável. Vamos. Não tem como. Então você defende que rico continue pagando menos imposto que pobre. Por exemplo, Não, eu você defendo que rico pague você- a quantidade de imposto que lhe é proposto. Por exemplo, E ponto, e hoje... que ele continue gerando hoje, riqueza, para que quando o pobre tenha emprego. hoje, E, inclusive, é por isso que eu defendo o capitalismo. Tá. Porque é o único sistema que permite um pobre sair do estado de pobre e crescer Por exemplo? financeiramente. Por exemplo, eu. Você é burguesa? Você é Não. rica? Então, Mas tô quase lá. Por quê? tá quase lá? Tá virando milionária? Não, tô quase lá. Tá, vou certo. virar. Mas Por veja, quê? o trabalhador paga 27% de imposto de renda. Porque E o capitalista? produz meritocracia. É mesmo? Me fala qual é o sistema que permite o pobre deixar de ser pobre? Vou- que não seja o capitalismo. Vou falar agora. O comunismo? Vamos falar agora. Vamos lá. Meritocracia, não é isso? Não é essa a minha pergunta. Calma. A pergunta é, qual Pronto, é o eu vou sistema... responder, eu vou responder, Vamos lá. eu vou responder. Vou repetir. Vou Qual responder, é o tá. sistema que permite o pobre deixar de ser pobre e se tornar rico? Qual é o sistema econômico que permite isso? Olhando pra câmera ali, que é a minha câmera, né? Veja, em 2022, a gente teve... 2022 não, desculpa. 2023. Sem volta. 2023. Vamos direto ao A ponto. gente teve a maior fraude Só da tem 6 história do minutos. capitalismo brasileiro, que foi a fraude das lojas americanas, que rendeu um prejuízo de 40 bilhões de reais. O Jorge Paulo Lema, o Teles e o Sucupira, que são os responsáveis pela fraude das americanas, eles não marcaram com esse prejuízo, não foram presos, não perderam o controle das E aí, todo rico é americanas ladrão. e continuam bilionários depois Faz de dar uma sentido. fraude de 40 bilhões Faz de sentido você reais. pegar um e colocar todos no mesmo saco. Tames, É todo mundo ladrão. Eles prejudicaram, Entendi. eles prejudicaram 50 mil pessoas entre fornecedores, pequenos acionistas e trabalhadores das ok. americanas. E quantos ricos? Vamos Quantos ricos bilionários? Ricos mesmo, bilionários. Vamos dar outro exemplo, Quantos Tames. ricos bilionários não geram emprego, não geram renda, não geram Tames, oportunidade de Tames, crescimento, Tames, não geram oportunidade Tames. de educação? Muitas empresas, muitas Mas ONGs, peraí, ô muitos Tames, trabalhos vamos sociais são mantidos defender, por ricos. vamos defender o Por que que trabalhador a gente aqui. tem que falar que o Vamos rico dar- não presta e o vamos- trabalhador não, presta? eu não sou a favor de pauta moral. Minha questão é o seguinte, vamos lá. Eu, que sou professor, eu recebo o meu dinheiro, eu pago 27% de imposto de renda direto ali na fonte, lapada, pá. Aí o rico que recebe lucros e dividendos, ele não paga imposto, ele é isento. Peraí, isso é justo? Então, veja, o trabalhador que recebe lá o seu Mas isso não é culpa do contra-cheque rico. com salário... Isso não é culpa do rico. Não, é claro que é que eles Isso fazem é lobby no culpa do Congresso. Estado. Não, eles Não é fazem culpa do lobby no rico. Congresso. Eles não deixam que se aprove. Então, por exemplo, um bilionário que recebe dividendos da Petrobras, um acionista privado, a Petrobras distribui 60 bilhões de dividendo. Aí o cara não paga R$1 de imposto. Mas eu que recebo 3 salários mínimos, eu pago 27% de imposto de E renda. não é culpa isso do é rico, justo, mas isso é culpa justo. do Estado. Tames, isso não é justo. responsabilidade do Tames, rico vamos lá. legislar sobre isso. Vamos lá. Isso é justo? Não é responsabilidade do rico legislar Vamos sobre trazer isso. o capitalismo. A conversa não é se é justo ou não. Porque Tames, conceito de justiça pode ter Vamos números. trazer o capitalismo A questão é, estadunidense quem pro é Brasil. responsável por legislar Quanto é o sobre imposto de renda nos Estados Unidos? Eu Pra não sei, quem? eu É não mais de sei. 50% para os super ricos. Vamos lá, heranças no Brasil. A alíquota máxima de tributação Ok, sobre a você herança falar- é 8%. você falar que deveria Nos ter- Estados Unidos é 40%, Jonas, Tames. você falar Tames, que deveria ter o imposto proporcional, a gente concorda. Então a gente concorda. Agora, a gente Então, falar peraí, que isso é Tames. culpa do rico, eu Tames, discordo Tames, completamente. Então você porque defende... não é função do rico Tames, legislar Tames, sobre isso. Vamos lá. Você defende a reforma tributária progressiva que tira imposto da classe trabalhadora e da classe média O que eu não e tribute defendo, Jonas, progressivamente o vamos rico. lá. É isso? O que eu não defendo... Deixa eu falar. O que eu não Ah. defendo é esse discurso que demoniza o rico, falando que o rico é o ladrão, que Não, o tô rico é o demonizando, errado, não.
e coloca o pobre numa situação de coitado, onde a gente vê, por exemplo, grande parte da população vivendo de benefício do governo justamente por achar que eu não devo me submeter ao meu patrão, eu não devo contribuir com o meu patrão, eu não devo trabalhar bem com o meu patrão porque eu tenho raiva dele. Não, perfeito. Porque ele é burguês, ele é rico, vamos lá, pobre. vamos lá. Isso é, de novo, a gente vai voltar na discussão de cosmovisão. Isso é uma cosmovisão podre. Mas a gente concorda. Isso é uma cosmovisão podre que está destruindo o Brasil. A gente concorda da mudança da regime tributário no Brasil. Concordo. Então vamos tirar Mas imposto isso não é papel do rico. Tá, vamos lá, vamos por parte. E não é taxando também grandes heranças. Vamos tirar imposto da classe média, que já paga muito imposto. Vamos tirar imposto do trabalhador. Vamos tirar imposto sobre consumo. Vamos tirar a palavra tirar e vamos colocar a palavra equiparar? Não. Eu acho que fica mais justo. Perfeitamente. Vamos lá. A gente então, equipara. Vamos fazer o seguinte. De novo. Vamos pegar o padrão tributário dos Estados Unidos. Eu conheço o padrão tributário dos Estados Unidos. Eu conheço o padrão tributário dos Então Estados vai. Unidos. Vamos lá. Então a gente vai reduzir violentamente o imposto sobre consumo e a gente vai aumentar o imposto de renda para quem é super rico. A gente vai aumentar o imposto sobre herança e a gente vai tributar lucros e dividendos. Você tá dizendo que lá é o modelo. Tributário é melhor que o Brasil. Mas lá não é o inimigo? Lá não é o que Lá é o seguir no inimigo. Brasil? E aí? E Vamos aí trazer? é só bom para aquilo que serve pra gente. Não, Tamis, é porque assim, veja, é importante Você entender. tá sendo incoerente. Não, Tamis, não. Eu sou uma pessoa que defende ciência. Como defende ciência, eu pego os exemplos que são bons. Eu vou pegar o então, seu livro por exemplo, e vou falar, essa página é boa. Então, o resto do livro não presta. Mas não tem problema, Tamis. Você pode fazer cara? Eu tô isso. descrevendo. Você pode concordar com uma parte e não concordar com todo. Qual é o problema? Mas eu não posso dizer que o seu livro é o demônio da sociedade. Não, porque eu mas, concordo com duas Tamis, partes, eu não o acredito resto em demônio, não, Tamis. Tira o demônio da sala, tira o demônio da o conversa. ladrão, que seja. Tá, veja. Eu concordo em equiparar imposto. Não Perfeito. tenho problema nenhum com isso. Aí, vamos Agora, lá. o que eu No não Congresso concordo Nacional é o que vai ser vocês aprovado? fazem. No Congresso Nacional vai ser aprovado? O que eu não concordo é vocês usarem da retórica, da forma que vocês põem a questão pra falar que o problema é o rico. Isso gera um transtorno econômico no Brasil sem vai ser aprovado no Congresso sem uma reforma tributária? precedentes. Vai ser aprovado? Não interessa se vai Mas ou não. não interessa como se vai assim? ou não. Como Porque assim eu não não interessa? estou atacando isso. O que eu estou atacando é a cosmovisão que vocês produzem. Tamis, vamos lá. A gente concorda que precisa mudar a estrutura tributária no Brasil, perfeito? Estamos concordando. Vamos lá. Para mudar isso, a gente precisa aprovar no Congresso. Existe um negócio no Congresso chamado lobby. Ricos, bilionários, têm muito poder político. Como que eu vou? Rapidão. Tem muito poder político e muito poder ideológico. Rapidão pra acabar. A questão é, chegando no Congresso uma proposta de reforma tributária para tirar imposto da classe trabalhadora e da classe média, para fazer com que rico pague imposto no Brasil, que hoje praticamente não paga. Ok. Vai ser aprovado? Como que eu vou discutir aprovação de reforma tributária num Congresso que hoje vive uma ditadura de toga, que não tem Ditadura de quem? não tem nem peito suficiente para Ditadura de quem? enfrentar, não tem peito suficiente para enfrentar o STF e defender a liberdade de expressão. Não tem como, esse Congresso é fraco. Mas- Esse Congresso é fraco. Tamis. E eu espero realmente que não aprove agora, porque é um Congresso que não vai ter culhão para sustentar. É certeza absoluta. Mas o Congresso é fraco por quê, certeza. Tamis? Porque não tem culhão pra enfrentar Mas e defender a própria liberdade, Tamis, cara. o Congresso Que tá isso? segurando 50 Joana, bilhões por ano de emendas parlamentares. De verdade. É o Congresso com mais poder orçamentário da história da República Brasileira. Admiro sua capacidade de conhecimento, Admiração de é retórica. mútua. Admiro muito. Mas você criou uma utopia e você precisa acordar pra Não, ô realidade. Tamis, mas veja, o Congresso está Você segurando criou 50 uma utopia. bilhões por ano de A orçamento. sua teoria Como é que o não Congresso é fraco? sustenta a realidade. Mas, não Tamis, sustenta. Eu mas te vamos convido dar uma solução a vir pro chão de trabalhador fábrica, brasileiro. Te convido a ir pra Vamos lá, escola, sentar vamos lá. lá na carteira. Te convido Como é que a gente conhecer vai aprovar a reforma realidade do pobre tributária? de verdade, não Eu do pobre conheço que a se realidade do pobre, Não do Tamis. pobre que se faz de coitadinho, mas do pobre que tá ali do lá próprio lutando, trabalhador que tá pagando muito que tá imposto. trabalhando. Não tá pagando muito imposto? Tá Como é que a pagando gente resolve? imposto, mas a sua utopia Como não é que a gente resolve? Não é a sua Não, utopia. mas qual é a sua? Não é a sua utopia. Qual é a sua solução? Eu não tenho tempo, só tenho 5 segundos pra explicar. Muito obrigada. Muito bom. Muito bom, muito bom. Você é uma fantástica debatedora. Com 45 bandeirinhas verdes é o Bruno. Seja bem-vindo de volta, querido. Obrigado, obrigado. Eu queria discutir com você uma realidade que não foi dita aqui, que eu acho que talvez nós concordemos. A gente está vendo uma crise ambiental muito séria no mundo inteiro, que é a emergência climática, que eu acho que ela é causada pelo capitalismo, sobretudo, pela acumulação de riqueza e por determinadas atividades econômicas que estão exaurindo o nosso planeta num ritmo que você não consegue recuperar ele. E dito disso, a gente está enfrentando uma emergência climática, aquecimento global, que traz muito prejuízos econômicos, ecológicos, sociais para a população. A gente viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul agora. Então eu acho que a gente precisa ter uma política de combate à emergência climática, uma política de transição energética, enrijecer os nossos mecanismos de preservação ambiental com o apoio do Estado.
Eu acho que esses ramos petrolíferos, esses ramos econômicos, como as petrolíferas, as mineradoras, o setor do agronegócio, que tem práticas insustentáveis, a gente precisa fechar o cerco sobre eles. Queria ouvir sua opinião a respeito disso. Primeiro eu queria entender, então, o seu ponto de vista. Você disse que a direita ela é a culpada, então, do desmatamento, a questão do meio ambiente. Eu queria entender o porquê que você acredita nisso, sendo que quem governou o Brasil pelos últimos 20 anos foi a esquerda e não a direita, então não vejo nenhuma lógica em você dizer isso. E depois eu queria entender qual que é o seu ataque ao agronegócio aí que alimenta tantas famílias no Brasil. A principal contribuição que o Brasil dá para o aquecimento global, o aquecimento global ele acontece por conta da emissão de gases poluentes na atmosfera. Muitos países contribuem com isso através da exploração do petróleo, de fontes de energias. Aqui a nossa maior contribuição vem do agronegócio. Porque para você fazer uma grande fazenda tal, o método que se usa são métodos insustentáveis. Você desmata, você para tornar pasto, você queima, tudo isso gera emissões. Então hoje o principal setor econômico no nosso país que contribua para o aquecimento global e para a mudança climática tem sido o agronegócio. E quem coloca a comida na mesa do brasileiro não tem sido o agronegócio. Porque o agronegócio, o agronegócio, o grande agronegócio, as grandes fazendas, elas são voltadas, você sabe disso, porque é dado, para exportação para fora. Sim. Então você tem laranja, você tem soja, você tem produtos brasileiros no mundo inteiro. O alimento que você vai consumir no seu mercado, ele não vem só do MST, mas ele vem dos pequenos produtores, de quem da agricultura familiar, que é quem tem menos acesso à política pública, investimento, crédito. Em contrapartida, o agro ele é responsável por 27% do PIB brasileiro, né? Então a esquerda tem essa mania de tratar o agronegócio como um grande criminoso, mas na verdade ele representa 30% de toda a economia que o Brasil faz por ano. Só no ano passado, por exemplo, foram 3 trilhões de reais do PIB do Brasil que veio só do agronegócio. E aí você diz que quem alimenta o Brasil não é só o MST, como se o MST representasse... São os pequenos produtores. Como se representasse alguma coisa. E a gente tem que entender por que então o que é produzido pelo agro brasileiro vai para fora. Com toda certeza por conta das grandes taxações que acontecem para aquele que quer empreender no Brasil. Você encontra, seja no agronegócio ou qualquer outro negócio, para quem tem empresa sabe disso, que você tem que pagar muito imposto para abrir, muito imposto para manter funcionário, e um resultado disso são as políticas da esquerda, né? Então você tem o Haddad aí que cada vez mais com políticas de aumento de impostos, inclusive recentemente aumentou 2 impostos para aqueles que fazem investimento no pequeno produtor, inclusive, não sei se você sabe, mas existe uma carteira de investimento que é voltada justamente para o micro empreendedor do agronegócio. E quem que taxou? O Haddad. Então, será que o agronegócio não está preferindo exportar justamente por conta de políticas como essa da esquerda? Não, o agronegócio, historicamente, nosso país, desde a colonização, ele sempre foi voltado para a exportação, que é o lugar que o nosso país tem no mundo de exportação de commodities e tal. O que acontece, na minha visão, não é que o agronegócio ele é taxado demais. O agronegócio ele é o setor que também, não sei se você sabe, ele é mais beneficiado pelas isenções fiscais. Então, você tem AgriShow, você tem um monte de tecnologia, ICMS zerado. Imposto que poderia ser utilizado para desenvolver saídas ecológicas, que poderia ser utilizado para financiar o pequeno. Eu acho que você tem uma farra. O grande problema de corrupção que a gente tem no nosso país, eu acho que é as farras das isenções fiscais que a gente tem. Isso ninguém fala. Esse problema da porque corrupção... você tem grandes setores econômicos que por eles serem... Só me explica isso. Só te dizer. Não, só me explica isso. Você eu diz acho que assim, o maior problema da corrupção... O maior problema de corrupção que eu tenho no Brasil, eu acho que é a farra das isenções fiscais que a gente tem, que dá isenções bilionárias, trilhardárias aí, para setores econômicos inteiros não pagarem imposto, que tem isenção. Aí o pequeno produtor paga, e paga caro, porque ele tem que tirar do próprio bolso lá para comprar os insumos, para manter a sua terra. E o grande que tem tecnologia, setor, tá tudo com ICMS zerado, por exemplo. Isso deixa de ser dinheiro que pode ser utilizado, por exemplo, para investir na educação. Me deixa assustado ver esquerdista falar de corrupção, né? Não acho que vocês têm muita moral para isso, porque, vocês apoiaram o Lula. Mas assim, você quer falar de corrupção? Podemos falar de corrupção. Já está respondido pelo teu voto que você fez na última eleição, quais foram os apoios da esquerda nas últimas eleições, vocês elegeram Lula, cara. O Lula roubou você, roubou a mim, e você querer vir falar de corrupção e querer dizer que o agro é o responsável pela corrupção no Brasil, você está querendo criminalizar um empreendedor, né? Então assim, eu vejo que não tem uma linha de raciocínio lógica nenhuma nisso, né? Então você está querendo criminalizar o empreendedor, enquanto você não critica o Lula, né? Então fala do mensalão, fala do petrolão. Não tem críticas da esquerda, né? Não tem críticas e nem arrependimento porque apoiaram de novo, cara. Então você querer falar que o culpado da corrupção no Brasil é o agro? E não é o Lula? Não é a esquerda? Não é o PT? Eu acho que os bilhões de reais que o nosso país ele deixa de arrecadar com as isenções, onerações fiscais que você dá para vários setores econômicos, sabe que isso é tudo lobby, né? Você sabe que todos esses setores, eu critico o Lula, posso criticar quantas vezes você quiser. Fala que não acho que o Lula seja bandido. Não. Não acho que o Lula seja bandido. Não.
Não acho que o Lula seja bandido. Não acho. Tá, fala do posso falar do Bolsonaro também, posso falar de um monte de gente que você quiser, a gente pode sair discutindo. Não, eu quero que você chame o Lula de bandido. Eu acho que você não vai conseguir me chamar o Lula de bandido porque eu não acho que ele seja. Entendi. Entende? Agora, se a gente for pegando caso a caso, a gente pode falar do escândalo que durante o governo Bolsonaro você tinha pastor negociando barra de ouro no Ministério da Educação, você tem coisas obscenas em tudo quanto é lugar. Agora, muito fácil falar, mas é que é muito fácil realmente falar de um governo de 2 anos em contrapartida com um de 16, né? Agora, eu acho que, em contrapartida disso, você tem que olhar aqui a situação, quanto que o nosso Estado ele deixa de arrecadar, e no país também, deixa de arrecadar de impostos que poderiam estar sendo utilizados para você investir mais na educação, investir mais para a saúde, que o governo ele deixa de arrecadar aqui em São Paulo, por exemplo, não tributando uma série de setores da economia por conta de lobby, por conta de bancadas, por conta de lobistas que ficam o dia inteiro na Assembleia Legislativa querendo defender os próprios interesses. Isso é um caso de corrupção, porque você está evadindo, você está deixando de arrecadar dinheiro público, então a gente que deveria ser voltado para a população para beneficiar uma minoria econômica. Você não concorda? Eu acho que só o dinheiro que a esquerda já roubou, se não tivesse sido roubado, com certeza o Brasil estaria numa colocação muito melhor em qualquer ranking existente, né? Não é à toa que tiveram condenados do PT que devolveram, inclusive, o dinheiro, e depois a justiça devolveu. É patético isso. Eu concordo com você que é uma vergonha, né? Acho que eu concordo com essa sua cara de indignação. Mas me surpreende um deputado estadual vir aqui querer colocar a culpa da corrupção no agro, e aí eu vi que você entrou numa saia justa, aí depois você tentou reverter, falou, não é bem assim, é porque deixa de arrecadar. Cara, eles já pagam 40% do que eles produzem em impostos, né? A gente teve o Dr. Ronald Todorovic que veio aqui e trouxe quanto de imposto que paga, por exemplo, o Luciano Hang, não que ele tenha a ver com agro, mas ele é um dos grandes empreendedores do Brasil. Então, o grande empreendedor, ele paga imposto pra caramba. Ele paga imposto no que ele ganha, no que ele produz, nos funcionários que ele mantém. Isenção fiscal, quem proporcionalmente mais paga, o Brasil. A função do Estado, ela não deveria ser punir o empreendedor ou atrapalhar o trabalho dele. Ele deveria ser incentivar o cara a trabalhar. Você não acha disso? Desigualdade. O Brasil é um país profundamente desigual e o nosso campo ele reflete isso. Porque desde que os portugueses chegaram aqui, daí as sesmarias, depois as capitanias hereditárias, você tem um processo de concentração de terra. Você tem pessoas que desde aquela época foram passando terras uns para os outros. Então você tem uma minoria Você deu uma volta grande aí. Não, para te explicar, porque precisa ter contexto, você precisa ter estudo também para a gente poder discutir. Vamos lá. Então, você tem uma minoria de grandes produtores que tem a maior parte do território brasileiro, que tem muito dinheiro, que trabalham para exportação e que tem todo tipo de isenção fiscal possível imaginar. Você tem uma imensa maioria de pessoas simples que trabalham na roça, que tem muito pouco espaço para eles poderem produzir e que toda a nossa política de isenção, de crédito, de valorização é para o grande, não para o pequeno. E com o adicional de que esse grande é o principal contribuinte que a gente tem no nosso país para a causa da mudança climática que a gente esse vive. Grande empreendedor que você cita é aquele mesmo que gera milhares de emprego, não é? Só para entender de quem a gente está falando. Então, aquele grande empreendedor, porque a esquerda são de pessoas que trabalham nas pequenas... Não, porque a esquerda ela tem mania... Nas pequenas propriedades. Você hoje... Que não tem terra, não tem... Você hoje sentando aqui, não você tem isenção fiscal, não tem política de crédito. Em todos os temas, a hipocrisia da esquerda. Então, você sentou e disse, eu defendo a polícia. Mas aí você cantou pelo fim da polícia militar na manifestação. Você tá falando... Você me viu cantando isso? A esquerda canta, né? Aqui você representa a esquerda, você representa os seus 50 mil eleitores. Então vamos lá. Você vem aqui e fala do fim da polícia, você vem aqui diz defender a segurança pública, só que... Mas ao mesmo tempo vocês cantam pelo fim da polícia militar. Então você vem aqui e diz que o agro ele é um culpado porque ele manda comida para fora e não para o Brasil, só que ao mesmo tempo você defende a taxação maior ainda do agro do que já existe. Então paga o que é justo, isso só proporcionalmente isso só mostra que a esquerda isso. ela não quer de verdade ver a pessoa saindo da miséria, porque para vocês é interessante e a gente pega isso nos dados, né? Por que lá no Nordeste vocês só dão Bolsa Família? Porque eles se contentam com a migalha, não saem da pobreza e é o que vocês querem. Quando vocês falam da taxação, você prova mais uma vez que a esquerda quer ver as pessoas pobres, que a esquerda não quer ver as pessoas progredindo e por isso que as pessoas são de direita, porque as pessoas não querem ser pobres. E você é contrário também, por coerência ao programa A Superação da Pobreza do Tarcísio, que ele quer fazer aqui para tentar imitar o Bolsa Família, só com um valor muito inferior. Que a véspera da eleição... Eu não acho que o assistencialismo seja ruim, eu só acho que a política da esquerda... Porque você acabou de criticar o Bolsa Família e falar que isso é feito para ganhar voto no Nordeste. Agora é porque vocês torcem para que a pessoa... Vocês torcem para que a pessoa viva a vida inteira dela na pobreza, que ela viva a vida inteira dela no assistencialismo, e a direita não. Ela acredita no programa social, mas como algo passageiro e não algo que vai definir a vida da pessoa.